Ana Young é diretora executiva da Chatham House Sustainability Accelerator, onde desenvolve um trabalho voltado ao entendimento de como as finanças e a inovação podem permitir uma transição profunda para a sustentabilidade. Durante a sua passagem pelo Children's Investment Foundation, liderou um grupo de trabalho no Programa de Mudanças Climáticas. É ainda presidente do Conselho do Instituto Clima e Sociedade. Olá, Ana, obrigada pela sua participação aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Ana, vamos começar observando o contexto da segurança energética hoje na Europa, após o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Então, eu queria talvez então começar minha fala, essa entrevista, reforçando o ponto que hoje o que nós vemos é um acoplamento entre o nosso desafio de transição climática e energética com a questão geopolítica e geoeconômica. E isso foi realmente ressaltado pela guerra na Ucrânia e que hoje ainda na Europa ainda vive, né, as consequências disso, porque tem um aumento do preço da energia e que por sua vez leva à inflação e que por sua vez leva ao custo de vida. Isso é só na Europa. Eu acho que globalmente, porque a Ucrânia também é um grande produtor de grãos, e a Rússia é um produtor de fertilizante, você na verdade tem um efeito cascata, né, de aumento de preço de alimentos, mas ao mesmo tempo uma elevada preocupação dos países com relação à segurança energética e segurança alimentar. E isso tem impactado para além da Europa, mas outros mercados importantes. O Brasil, por exemplo, ele tem um contexto mais seguro em relação à sua produção alimentar? Como é que você vê o Brasil sendo impactado por esse conflito? Então, o Brasil, na verdade, dentro deste conflito, é um que saiu ganhando, né? Claro que com o aumento de preço, assim, enfim, na verdade, o Brasil continuou comprando fertilizante da Rússia, mas o que acontece é que, assim, um dos competidores, né, vamos dizer, como fornecedor de matéria-prima, de grãos do mundo, saiu do mercado, o Brasil, na verdade, se posicionou de uma maneira muito... Por causa da capacidade de produção no Brasil, o Brasil saiu ganhando, vamos dizer, com essa situação. E eu imagino que deve ser por causa disso que a discussão sobre a guerra é muito mais presente aqui na Europa do que no Brasil. No Brasil, a agropecuária é responsável por mais de 27% das emissões de gás carbônico. Então, como é que podemos equacionar a produção alimentar e também um contexto de sustentabilidade? É um desafio para o mercado brasileiro? Eu acho que o Brasil, eu quero talvez contextualizar um pouco no perfil de emissão de gás de efeito estufa do Brasil, né? Diferente de muitos países desenvolvidos, e aqui na Europa também, é que o desafio de transição climática aqui passa por descarbonização do sistema energético. O Brasil tem um contexto muito diferente, você falou desse 27%, né? O Brasil, na verdade, vamos dizer, 2/3 de emissão de gás de efeito estufa do Brasil vem de mudança do uso do solo. Uma parte é de desmatamento e outra parte vem de produção de grãos e agropecuária. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que é dentro dessa transição... e outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, então, assim, o desafio de transição energética de países envolvidos é como é que você descarboniza o sistema energético. Para o Brasil, como é que o Brasil consegue desenvolver um sistema produtivo alimentar que não dependa de desmatamento, né? E que também não dependa tanto de uso de aditivos fertilizantes, enfim. E o que se observa hoje é que tem, sim, empresas que adotam práticas agroflorestais, que usam menos aditivos químicos e que também trabalham com sistemas de integração, floresta, pecuária e grãos. Então, eu acho que, assim, o desafio, na verdade, é como é que você integra os pequenos e médios produtores dentro dessa cadeia produtiva. Então, eu acho que, assim, o Brasil tem muito potencial, mas é um pouco como é que você caminha esse processo de transição.
Uhum. Você citou a descarbonização, que era uma das metas do Acordo de Paris, não é? Junto com o limite do aumento de temperatura média global. Estamos longe ainda dessas metas. Estamos bem longe. E eu queria também contextualizar que, assim, antes de 2015, né, antes do Acordo de Paris, nem se falava sobre 1,5 graus. A meta do Acordo de Paris era 2 graus. Né? O 1,5 graus foi um ganho, assim, uma vitória conquistada bem na última hora da negociação, por uma aliança de países de alta ambição, que incluiu especialmente países que vão ser bastante, né, países do Pacífico que vão ser muito negativamente impactados pelo aumento do nível do mar, e eles incluíram essa meta de 1,5 graus. E claro que depois saíram vários estudos, né, da diferença entre o mundo estar em 2 graus e o mundo estar em 1,5. O que eu gostaria de, assim, para responder diretamente assim, a sua pergunta, é que hoje nós estamos um pouco atrasados com relação a essa meta, porque se você olhar todos os estudos, é que teríamos que começar a entrar em neutralização de carbono muito antes e a gente está muito longe dessa meta. Mas, ao mesmo tempo, eu queria talvez contextualizar que assim, 1,5 ele não é uma meta fixa. Né? Ele funciona como um norte, como uma ambição de que é isso que o mundo precisa caminhar. E, ao mesmo tempo, você também tem meios de você passar da meta e depois reduzir. Né? Então, se acelerarmos as ações de mitigação para reduzir, né, as emissões de gás de efeito estufa, mas ao mesmo tempo fazer mais captura de carbono, seja que eu, na verdade, eu acho que melhor captura de carbonos naturais, que é plantio de árvores, restauração, reflorestamento, e combinando com tecnologia, você consegue num prazo um pouco maior. Então, assim, uma vez que você passou da meta, você pode voltar a 1,5 graus. Ele é um processo que ele é, né? Então, ele pode, é uma discussão um pouco técnica, mas a gente pode passar para voltar. Então, para mim, assim, nem todas as esperanças estão perdidas. E por isso que precisamos continuar mantendo esse nível de ambição. Mas quais são os desafios reais hoje encontrados pelos governos e pelas empresas para pôr em prática um pouco dessas políticas? Temos aí secas extremas, chuvas, há muitos desafios climáticos, além de um contexto também de várias guerras e conflitos que estão a acontecer em alguns desses territórios. Nossa, é uma pergunta grande. Acho que assim, vou começar com o governo. Eu acho que o desafio hoje, o coletivo dos governos é o seguinte: temos várias crises, né? Então, não é só crise de transição, mas também acabamos, há 2 anos e pouco que saímos de uma pandemia, né? Então, as economias globais estão quebradas, muitos sofrendo inflação, com problemas sociais, e guerra aqui na Europa e agora um conflito no Oriente Médio. Então, assim, além do desafio de transição climática, tem esses outros múltiplos crises que o governo precisa, os governos, né, precisam lidar. Então, como é que você prioriza isso? Acho que isso é uma coisa. Acho que o segundo ponto para desafio do governo é como é que você planeja o sequenciamento de transição. Como é que planeja, por exemplo, no caso de alguns países aqui na Europa, que você tem que sair de energias de carvão. O que você faz com a indústria de carvão? Né? Como é que você planeja essa transição? Como é que você incorpora a mão de obra que sempre trabalhou com cidades que dependem exatamente. Então, acho que sim, tem vários desafios nesse processo de transição. E só para fechar o terceiro ponto, que daí eu amarro para pensar no setor privado, é que tipo de sinal, que tipo de política pública que o governo tem que colocar para criar os incentivos para o setor privado caminhar. E aí entra um pouco a dificuldade, porque você tem muitas vezes, né, você tá retirando um subsídio de um setor para ir para o outro. A dinâmica dos ganhadores e perdedores é muito complexo, e aí o governo... Então, acho que, para mim, esse é um grupo de problema, desafio que o governo tem. Para o setor privado, assim, hoje nós sabemos, a discussão de clima, ela já está muito mainstream. Quase não se ouve debate se mudança climática é verdadeira ou não. Eu acho que a discussão é o quão rápido
né, que tem que implementar e o custo disso. E quem vai ser o primeiro, né, o A furar primeiro essa bolha. a fazer esse primeiro investimento. E tem muito debate de quantidade de trilhões, eu nunca lembro o número, mas a quantidade de trilhões que custam para a transição. Mas eu acho que existem vários estudos que falam que, na verdade, o custo de inação é maior do que o custo de ação. Só que da onde você tira esse dinheiro? E como é que, eu acho que para o setor privado também, o trabalho, a necessidade de cooperação dentro da cadeia produtiva, porque assim, eu fiz o comprometimento de entrar na descarbonização, eu tenho que convencer meu fornecedor, que daí meu fornecedor tem que convencer o fornecedor dele. Então você tem Uma você tem uma cadeia ali. necessidade de cooperação pan, cadeia produtiva, e também entre as cadeias, os setores, né? E isso é muito difícil. Então, eu acho que esse é o desafio que o setor privado tem. Então, assim, tem do governo, tem do setor privado, mas é difícil, mas a gente vai ter que fazer. E o Brasil ele é visto hoje como um possível produtor, exportador dessa energia limpa também, que a exemplo do hidrogênio verde. Sim, o Brasil, eu acho que assim, o Brasil está tão bem colocado em termos de como um player de transição climática. Eu acho que tanto como um fornecedor de energia limpa e de produtos que contêm, né, um teor de carbono menor. Assim, o aço produzido no Brasil tem um conteúdo tem um teor de carbono menor do que um aço produzido na China, por exemplo, que vem de energia suja, vamos dizer. Então, assim, o Brasil já é um fornecedor disso. Eu acho que o problema é que a gente não faz o marketing direito, né? Então, acho que isso é uma coisa. E eu acho que na parte de agronegócio, eu acho que tem um pouco mais de desafio, mas eu acho que conhecimento existe. Então, é muito mais um esforço coletivo de mobilização. E, sobretudo, a mobilização do pequeno e médio produtor, que às vezes não faz parte da cadeia produtiva. Ou seja, também ali é um contexto de comunicação, um contexto de como chegar nesses produtores, ou até alongando um pouco mais a pergunta, Ana, e para encerrarmos aqui esses 3 dias de debates, não é? Justamente sobre essa agenda tão complexa, desafiadora, mas que precisa realmente ser debatida, qual a tua avaliação, em que ponto aqui estamos, com os exemplos que foram trazidos, que você acompanhou, em que ponto estamos e o quanto temos ainda para caminhar? Para quem trabalha na questão climática mais de 10 anos, aliás, muito mais de 10 anos, eu preciso, né, eu olho para a questão, para o nosso desafio com um olhar de copo meio cheio. É claro que tem muito desafio. Assim, hoje nós estamos vivendo já uma realidade de impacto climático. Assim. Esse ano foi o ano mais quentes já registrados. 2024 está previsto para ser pior por causa do El Niño. E a gente vê nas notícias, né, o tempo inteiro de chuva e de alagamento e de seca e não sei o quê. E também, se você lê estudo, fala do IPCC, né, do Global Stocktake, falando que nós já perdemos a meta, vamos perder a meta. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é o seguinte, também tem muitas conquistas, né, feitas até agora, porque alguns anos atrás nem tínhamos uma meta global. E que nem a possibilidade de falarmos sobre 1,5 graus não estava nem no lexicon, né? Nem no diálogo, nem na palavra das pessoas. Então, para mim, ele é um pouco esse processo de falta muito, mas também já conquistamos muito. E um exemplo que todo mundo usa, né? Que hoje a energia renovável é bem mais barata que a energia de fonte fóssil. Alguns anos atrás, eu acho que ninguém conseguiria imaginar isso. Outra coisa, o quão mainstream, né, essa discussão de clima hoje, que está incorporada, alguns anos atrás, eu nunca imaginaria isso. Então, eu acho que, para mim, esse sempre né, eu gosto é uma expressão em inglês, que assim, a gente aim, né, a gente faz aquele objetivo de aim for the moon, né, olha para e land on the roof. Sim, os pés bem no chão. Assim, né? Não, e no sentido de que assim, você olha para a Lua e você acaba entrando, você acaba, né, você quer lançar, né, você lança para a Lua, mas você acaba aterrissando no segundo andar, que é melhor do que o primeiro andar.
Então, eu acho que é sempre esse olhar de que precisamos sim de mais ambição, mas precisamos ser realistas e também não desistir jamais. Porque eu acho que para quem trabalha com a questão climática é que assim, nunca dá para desistir, porque isso é uma questão de sobrevivência da espécie humana. E eu não tenho filhos, mas hoje eu tenho duas sobrinhas pequenas e eu trabalho para o futuro delas. Então, acho que para qualquer pessoa que trabalha com a questão climática ou quer se envolver com a questão climática, ele é uma questão que é pertinente hoje e, muito mais importante, ele é pertinente para os seus filhos e para os seus netos. Então, é por isso que todos nós precisamos fazer parte disso. E é o legado que você quer deixar para essas duas sobrinhas, representando um coletivo dessa nova geração que está chegando. Esse é o mundo. Eu quero deixar um mundo melhor para elas. Ok, Ana. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigada.